Fala, meu amigo empreendedor! Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos fazer um programa um pouco diferente. Não será exatamente sobre empreendedorismo, mas será para os jovens que querem empreender e para eles saberem se eles podem ou não. Vamos falar com uma conselheira tutelar, uma profissão que muito se fala e pouco se conhece. Você sabe qual é o papel do conselheiro tutelar e a importância no contexto social? Podemos elencar de forma rápida a sua definição. O conselheiro tutelar é o guardião das crianças e dos adolescentes, entre outros atributos. Você deve estar curioso para saber um pouquinho mais e entender um pouco mais sobre essa função tão importante no meio da nossa sociedade. E hoje falaremos com ela, Ângela Santos, que trabalha com jovens e adolescentes há mais de 23 anos. Ela é formada em teologia e pós-graduada em psicopedagogia e leva uma informação para a população sobre o Conselho Tutelar de maneira simples, didática e criativa. Hoje conversamos com a coordenadora e conselheira tutelar da Zona Leste 2, Ângela Santos, que acredita que com criatividade, dedicação e trabalho duro podemos levar informação e prestar um serviço de altíssima qualidade para a população de Manaus. Me perguntam por que eu amo assistir a programação da Com Brasil. É fácil, é a única emissora que mostra o Brasil como ele é, com seus sotaques, sua pluralidade e a diversidade cultural, mostrando suas histórias do norte ao sul, do leste ao oeste do nosso Brasil. E é como eu digo, tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Conselheira Ângela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Gabriel, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
hoje já fazem 23 anos que você trabalha com jovens, crianças e adolescentes. Como que surgiu esse interesse de trabalhar com esse público? Bom, o trabalho como pastora requer, né, esse trabalho com crianças e adolescentes, e também sou mãe, né? Então passei por todas as fases. Hoje os meus filhos já são adultos, então a gente acaba que criando esse amor, quer queira ou não, todos os dias trabalhando. Então, a partir daí, é esse interesse de poder zelar pelo direito das crianças e dos adolescentes. Você se tornou conselheira agora recentemente, em 2019, na última eleição, e eu queria entender um pouco como que funciona esse processo. É fácil? Quais são suas dificuldades? Como que funciona? Bom, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele exige 3 pré-requisitos iniciais para se candidatar ao Conselho Tutelar, que é o artigo 133 fala que é o ter idoneidade moral, morar no município há pelo menos 2 anos e ser maior de 21 anos. Tem esses 3 pré-requisitos, pode se candidatar. Daí passam por 3 processos. O primeiro processo é o processo de documentação. Existe toda uma grade de documentos exigidas, né, para ser candidatar, tem que comprovar que já exerce algum trabalho com crianças e adolescentes. Aí vem o segundo processo, depois de todos esses documentos aceitos, aí vem o segundo processo. O segundo processo é a prova, né, que os candidatos precisam ser aprovados nessas provas, e aí as provas são 60 questões, dentre elas português, informática, o Estatuto da Criança e do Adolescente, políticas públicas e Constituição brasileira, né, alguns artigos da Constituição e dentre essas 60 perguntas, 4 são dissertativas, que o candidato ele precisa acertar a letra da lei. Ele precisa descrever a letra da lei. Passando por esse processo, aprovado na prova, aí sim passa pelo processo de escolha, que a comunidade vai escolher os 5 melhores candidatos. Que aí vai para a parte de eleição. Isso. Então não basta a pessoa só estar apta com os 3 pré-requisitos, mas ela precisa passar por um processo extenso para poder chegar lá. Então quem está sendo candidato já passou por esse pré-requisito todo. Sim, sim. Perfeito. Nós sabemos que além desse processo existe muita falta de informação para o que realmente faz o conselheiro tutelar, qual o seu papel dele dentro da sociedade. Poderia explicar um pouco para o nosso público qual é o papel do conselheiro tutelar, o que ele faz? Bom, esse é o nosso maior gargalo. Porque as pessoas elas têm uma imagem totalmente errada a respeito do conselheiro tutelar. Muita gente tem o conselho tutelar como aquele bicho papão. Olha, menino, se você não se comportar, eu vou te levar para o conselho tutelar. E esse é o maior erro, porque o Conselho Tutelar, ele não repreende crianças e adolescentes, não é nossa atribuição. Basicamente, o artigo 131 do ECA, ele fala que a atribuição do Conselho Tutelar é requisitar serviços. Nós requisitamos serviços. Nós somos um órgão autônomo, não jurisdicional, nós não deferimos guarda, pensão, tutela, enfim. E nós requisitamos serviço dos órgãos competentes, nós não executamos nenhum tipo de serviço. Então, o órgão de repreensão são outros, não é o Conselho Tutelar. Ninguém pode chegar lá e dizer assim, tá aqui, ó, vou entregar esse menino aqui para o Conselho Tutelar. Não é isso. Nós somos o zelador, nós fiscalizamos os órgãos que oferecem serviços, né, que a lei garante com absoluta prioridade da criança e do adolescente. Então, nós somos basicamente isso, fiscalizador desses serviços. Tem um órgão que não está oferecendo o serviço para criança e adolescente, o pai nos procura e nós vamos lá cobrar desse órgão que esse serviço de fato seja oferecido, seja uma vaga escolar, seja uma cirurgia, um exame, enfim. Os direitos da criança e adolescente, artigo 1º do ECA, diz que deve ser cumprido com absoluta prioridade. Então, muitas vezes isso não acontece. Aí sim entra o Conselho Tutelar requisitando esse serviço. Então, no caso, para resumir, o conselheiro tutelar ele faz essa intermediação e a fiscalização para ver se realmente aconteceu. Exatamente. Perfeito. Agora, o trabalho do conselheiro tutelar é fácil? Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia de vocês? Não é fácil. Respirou fundo agora para falar. Não é fácil. Nós esbarramos muitas vezes na falta de estrutura, né? Hoje
O município de Manaus ele tem 9 conselhos tutelares, são no total 45 conselheiros, e a lei do CONANDA diz que a cada 100 mil habitantes precisa ter uma base do conselho tutelar. Só na Zona Leste, a Zona Leste ela tem 2 bases do conselho tutelar, mas só na minha zona, que é a Zona Leste 2, nós temos em média 600 mil pessoas, ou seja, 500 mil pessoas a mais do Sim. que a lei do CONANDA diz que deveria ter uma base do Conselho Tutelar. Então, nós somos 5 conselheiros para cerca de 27 bairros e comunidades. Não dá conta. Não tem como. Nós temos 2 carros, nós não temos como atender a demanda que é muito grande. E aí nós esbarramos nessa estrutura, que não é o suficiente para atender. Mas, assim, você perguntou qual a parte mais difícil, qual o maior desafio. Eu falo por mim, conselheira Ângela, o maior desafio é não conseguir me envolver emocionalmente com os casos, entendeu? Não tem como a gente não se envolver. Eu sou mãe, sou vó, e aí muitas vezes a gente atende casos que a gente olha para aquelas crianças e imagina, meu Deus, quanto sofrimento, essa criança não merecia passar por isso. E muitas vezes a gente deixa uma criança no abrigo, que isso dói muito na gente, aí quando a gente chega em casa, a gente fica, eu falo por mim, eu fico pensando, será que ela conseguiu comer? Será que ela gostou da comida? Será que ela está conseguindo dormir na cama? Será que ela não vai estranhar a cama do abrigo? Será que ela não está sentindo falta da mãe? Que muitas vezes a mãe é a abusadora, é a violadora do direito dessa criança, e ela precisa ser tirada dessa mãe, mas a criança não deixou de amar essa mãe, Sim. por ela ser a violadora do direito, entendeu? Porque a criança ela não entende que ela está sendo violentada emocionalmente, psicologicamente, e aí muitas vezes essa criança sofre por estar ali no abrigo. É o melhor para ela? Sim, nós entendemos que é o melhor para ela, mas isso não quer dizer que não causa sofrimento para essa criança. Às vezes nós atendemos casos de abusos, casos de espancamento, abandono de incapaz. Então são situações que eu fico imaginando quanto essa criança sofreu, e essa criança não merecia passar por isso. Não merecia. Principalmente quando o abusador ou crianças que às vezes são vítimas do próprio pai, né? O pai abusa sexualmente e aí a gente fica imaginando, Deus, esse pai era quem deveria defender, artigo 4 do ECA. Quem é responsável por defender, cuidar, zelar pelos direitos, em primeiro lugar, é o pai e a mãe. É o pai. Ele deveria defender. E às vezes ele é quem viola esse direito. Então, dói na gente, entendeu? Não tem como a gente atender aquele caso e sair dali e fingir que nada aconteceu. Não tem como não se envolver, né? Exatamente. E nessa questão do atendimento, vocês atendem, tem um horário específico para atendimento? Funciona 24 horas? Como que funciona lá? Então, na base do conselho, funciona das 8 às 18, de segunda a sexta. Sábado, domingos e feriados, nós atendemos com escala de plantão. Todo dia, toda hora tem um conselheiro plantonista, seja 2 da manhã, 3 da manhã, 4, enfim. Das 18 até as 8 da manhã existe um conselheiro plantonista. E aos sábados, domingos e feriados também existe uma escala de plantão para que sempre tenha um guardião dos direitos da criança e do adolescente já prontos e atentos para atender qualquer necessidade. Então, independente do horário, vai ter alguém lá. Perfeito. Eu gostaria de estender um pouco, porque na nossa sociedade é algo muito comum, existia uma pressão por parte da família para que o jovem, a criança até, trabalhe para começar a carreira cedo, para desenvolver a parte profissional. Eu gostaria de entender se é permitido, a criança ou o adolescente, eles podem trabalhar? Sim, é perfeitamente permitido que o adolescente trabalhe. Porém, ele precisa ser maior de 14 anos, ter um vínculo empregatício em uma empresa. Sim. Ele não pode trabalhar no sinal, ele não pode trabalhar em trabalho noturno, ele não pode trabalhar no local insalubre, ele precisa ter um vínculo empregatício formal, maior de 14 anos, menor de 14 anos não, em nada, porque a própria ciência, ela diz que uma criança menor de 14 anos, um adolescente, no caso, a partir dos 11 anos e 11 meses é adolescente, então,
a ciência diz que esse ser humano ele está em fase de crescimento, seus órgãos, seus músculos, seus ossos ainda estão em transformação. Então, o foco dele precisa ser nos estudos, precisa ser em brincar, ele tem que ter praticar esporte, enfim, ele tem que ter essa infância vivida. A partir dos 14 anos, sim, é permitido dentro da lei o trabalho formal, não o trabalho informal, entendeu? Então, o trabalho formal é sim permitido, desde que essa criança não deixe de estudar, ela precisa frequentar a escola, ela precisa ter um tempo para o lazer, ela precisa ter um tempo para brincar, e por isso o trabalho geralmente é de 6 horas, né? 4 horas, 6 horas, dependendo da situação. 16 anos é 6 horas, de 14 aos 16 é apenas 4 horas de trabalho diário. Para que esse adolescente ele não seja privado de ter diversão, brincar, praticar um futebol no campinho do bairro, enfim, né? Então é sim permitido desde que seja dentro dessas regras. Até para que ele possa aproveitar essa fase onde não tem os boletos para estar pagando, né? Exatamente, porque qual é o menino ou a menina, a partir dos 14 anos, que não já quer comprar suas coisinhas, ter sua independência? E isso é legal, entendeu? Isso é legal porque ele aprende a querer conquistar as coisas, porque um menino, um adolescente, eu falo menino, mas assim, meninos e meninas, que ele não tem isso, ele chega aos 18 anos e nunca conquistou o seu próprio salário, seu próprio dinheirinho ali, ralado, que não é fácil, a gente sabe disso. Aí quando chega aos 18, ele não vai querer fazer, entendeu? Ele não vai querer correr atrás dos seus objetivos, porque ele ganhou tudo fácil. Eu estou falando isso de famílias socioeconômicas estáveis, né? Sim. Não estou falando da periferia, que a gente sabe que hoje não é fácil. Até mesmo para conseguir uma vaga de menor aprendiz não é fácil. Mas a lei ela dá esse arcabouço aí para que a criança, o adolescente, no caso, ele possa sim trabalhar. Criança não, tá? Criança não pode trabalhar de hipótese alguma. A não ser, gente, ajudar naquelas tarefas em casas, tá? Não é proibido a criança ter a obrigação de arrumar o seu quarto, ter a obrigação de guardar as suas roupas, ter a obrigação de guardar os seus brinquedos. Isso é ensinar caráter, isso é ensinar os seus filhos a ter responsabilidade, mesmo ainda pequeno, né? Dar uma premiação, criança de 3 anos, 4 anos, se você guardar os seus brinquedos, você vai ganhar uma estrelinha, você vai ganhar sabe? Dar aquele incentivo para que a criança ela aprenda a ter responsabilidade com as suas coisas. Lembrando que isso não é exploração do trabalho infantil, tá? Isso é poder ajudar a criança a aprender a ter responsabilidade e cuidar das suas próprias coisas. Até para que ela gere uma disciplina, certo? Exatamente. Eu gostaria, para finalizar aqui, que você desse um conselho para os pais, para os responsáveis, para as crianças e adolescentes, que você pudesse passar uma mensagem para eles agora. Bom, pais, lembre-se sempre, ninguém é responsável pelo seu filho. Quem é responsável é você. Quando você saiu lá da maternidade, você saiu com a certidão de nascimento. Eu costumo dizer que é uma nota fiscal. É seu, é seu. Deus deu para você cuidar, para você educar, para você levar à escola, para você garantir que ele estude de fato, para que você acompanhe os cadernos da criança, para você acompanhar as atividades, para você ver na escola como está o seu filho. Essa responsabilidade é sua. Quando você não cumpre esse papel, essa criança ela fica vulnerável. E muitas vezes as maiores violações de direitos da criança e do adolescente acontecem não é na escola, não é na rua, é dentro de casa. Porque uma criança de 9, 10 anos que ela está com desvio de comportamento, a culpa é da criança? Não, a culpa é sua, a culpa é dos pais que não cuidam da forma que deveria cuidar. Só que, quando eu falo que essa criança sai da maternidade com uma nota fiscal lá com seu nome, dizendo que ele é seu, mas ao mesmo tempo ele não é um objeto. Ah, não está prestando quando você compra de repente um celular? Ah, não funcionou, eu vou lá na loja trocar ou devolver, eu quero outro. Criança não é assim, ela é sua, ela foi dada por Deus para você. Então, esse menino não se comporta, eu vou entregar para o conselho tutelar. Não, ele é seu. Ele é seu filho. Ele não é um objeto que você pode devolver quando não está prestando mais, quando não lhe agrada mais. Vou abandonar, vou deixar. Não, ele é um ser. Ele é um ser que saiu de você, que foi gerado de você. É sua responsabilidade.
cuide com absoluta prioridade, cuide com amor, zele, porque a idade, a velhice, ela vem para todos. Um dia você vai ficar velho, quem vai cuidar de você é esse serzinho, é esse filho. Então, dê para ele todo o amor, todo o carinho que você puder dar. Eu tenho certeza, porque o amor e o carinho, ele é como se fosse uma bola de ping-pong. Você joga, ela vai voltar. Se você não dá amor, você não pode cobrar amor. Se você não dar carinho, você não pode cobrar que essa criança seja carinhosa com você. Se você não dá respeito, você não pode cobrar que esse filho lhe dê respeito. Eu costumo dizer o seguinte, Gabriel, que eu não posso exigir que o meu filho ele coma brócolis, ele coma verdura, se ele vê eu colocar a verdura para o canto do prato. Aí eu digo, você tem que comer verdura, porque verdura faz bem para você. Aí ele olha para o meu prato e vê a verdura lá para o cantinho, porque eu não como verdura. Eu não como legumes, mas eu exijo que o meu filho coma. Como é que eu quero que meu filho me respeite se eu também não o respeito? Se eu também não trato ele com respeito? Então, eu só posso exigir do meu filho se eu também fizer a minha parte enquanto mãe, enquanto pai, enquanto responsável legal. Então, dê para ele aquilo que você quer receber. Dê amor, dê respeito, dê cuidado, dê proteção. Cuide desse ser, porque esse ser é seu. Pastora Ângela, gostaria de agradecer a sua presença aqui. E para você que acompanhou até aqui, muito obrigado por ter assistido. Nosso programa é veiculado toda sexta-feira às 8 horas, aqui na TV Cidade, nas mídias digitais da TV Cidade e no aplicativo TVC Play. Me perguntam por que eu amo assistir a programação da Com Brasil. É fácil, é a única emissora que mostra o Brasil como ele é, com seus sotaques, sua pluralidade e a diversidade cultural, mostrando suas histórias do norte ao sul, do leste ao oeste do nosso Brasil. E é como eu digo, tudo que é bom com o Brasil fica melhor.
Yeah. Yeah.